Bíblia também. Jonathan, lê para mim, em alto e bom som. Nos fez reis e sacerdotes. Nos fez o quê? Reis e? Sublinha esse negócio aí na sua Bíblia, circula, não sei o que você vai fazer. Quem aqui quer reinar com Cristo? Amém. Glória a Deus. Então a sua mentalidade precisa mudar. Como assim, pastor? Paulo já estava avisando lá na carta aos Romanos. Não se conforme com a vivência que todo mundo tem, não seja igual a todo mundo. Irmãos, poucas pessoas nessa terra têm essa mentalidade. O Senhor hoje está me chamando, está te chamando, está nos chamando e nos dando um alerta. Quem quer subir no rapto com Cristo, precisa ter essa mentalidade. Que mentalidade é essa? De rei e sacerdote, ou sacerdote. O que ele nos fez? Reino e sacerdócio. Então são duas classes de pessoas que vão herdar esse reino. Primeiramente essas duas classes, os demais vão ficar. Vão passar um tempo com o anticristo aqui. Oi? Nós fomos chamados para representarmos o Senhor como reis e sacerdotes, ou reis ou sacerdotes. Só que para mim representar Deus como rei ou sacerdote, precisa haver uma mudança de mentalidade. Lembra que eu falei para vocês aqui, que todos nós, a maioria de nós, ou todos nós, temos na nossa casa uma ferramenta do diabo? A ferramenta do diabo que nós temos é a carteira de trabalho. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ela te priva de viver um reino. Porque ela te faz pensar como um plebeu. Ela te faz pensar com uma mentalidade pequena. Porque quem te paga hoje R$1.000 de salário, R$2.000 de salário, sabe que você vale no mínimo 10 a mais. Só que a maioria dos crentes não para ver esse detalhe, ou a maioria dos pastores não te ensina isso. Eu estou escancarando a Bíblia para você já há anos já aqui. Se eu e você não mudarmos a nossa mentalidade de sermos empreendedores, porque a mentalidade de reino é quem governa, sim ou não? E você governa o quê? Vassoura? O que é que você governa? Como é que é a sua forma de pensar? Não, eu ganhando R$2.000 para mim de salário está bom. Amém. Se essa é a sua escolha, louvado seja Deus. Mas você não vai estar entre reis e sacerdotes. Entenda, Nova Jerusalém tem um tamanho. Ela é quadrada. Quem vai ficar dentro dela são reis e sacerdotes. No reino de Cristo, quando nós, aleluia, fala comigo, aleluia. Quando nós que vamos reinar, nós que mudarmos a nossa mentalidade para termos uma mente de reis e sacerdotes, quando andarmos nessa terra, as pessoas irão se admirar de nós. Nós seremos celebridades. Porque elas verão a gente descer da Nova Jerusalém e andar por essa terra. Novo céu e nova terra. Nem todo mundo vai reinar. Por quê? Porque não muda a mentalidade. Olha só. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Capítulo 5, verso 10. Olha lá. Olha lá. Lê, José. Nos fizeste. Ele abriu a minha mentalidade, ele mudou a minha forma de pensar e eu entendi isso. Era o que Paulo estava dizendo, não se conforme com esse sistema que quer te empregar, que quer fazer você usar um cabresto. Liberte a sua mente para o novo que Deus tem para a sua vida. Pense como um rei, tenha uma mente de governo. Irmão, imagine você, Deus não é, como seria a palavra? Irresponsável para dar algo para alguém que não sabe administrar, sim ou não?
É como nós, pais. Se os nossos filhos, que são pequenos, quem tem filho pequeno aqui, abaixo dos 15 anos, ou dos 18 anos, só se você for muito irresponsável para deixar seu filho pegar seu carro e ir até o centro da cidade. Se eu e você não somos irresponsáveis, imagina Deus. Como Ele vai permitir que eu e você venhamos governar sobre a terra, se não temos mentalidade de governo? Irmãos, aqui estamos sendo treinados. Estamos sendo treinados para sermos aprovados. Aleluia. E todo aquele que for aprovado, vai fazer o quê, José? Lê a parte B. Estou falando alguma besteira? Fala para quem está do seu lado, mude a sua forma de pensar. Começando pelo jejum. Jejum é disciplina, eu me domino. Como é que eu vou manifestar o fruto do domínio próprio se eu não consigo jejuar? O jejum não é para você ganhar coisas, é para você estar mais próximo de Deus. Você está mortificando a sua carne, a sua humanidade, para ficar mais íntimo, mais sensível à voz de Deus. É só para isso que... pastor, eu vou jejuar pelo meu filho. Esquece. Vou jejuar para mim ganhar... Não, esquece. O jejum é único e exclusivamente para mim me tornar mais sensível à voz do Espírito de Deus. E através disso, os meus ouvidos ficam mais aguçados. Nós estávamos conversando hoje de manhã lá em casa, eu, minha sogra e a pastora. Nós estávamos conversando sobre as nossas murmurações. Na verdade, a maioria de nossas orações não são orações, são murmurações. Na verdade, são orações, mas para outro Deus, que é o Deus desse século. Porque toda vez que eu e você murmuramos, nós mostramos que não temos a mentalidade de Cristo. Jesus, estava no monte orando, sim ou não? Jesus ia muito para o monte orar. Aí ele volta, desce, os discípulos estão brigando entre eles. Não conseguem expulsar um demônio. Aí Jesus chega, olha para eles e diz assim, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Porque eles não estavam preocupados em expulsar o demônio. Eles estavam brigando entre eles para saber quem era o maior. Por isso não conseguiram expulsar aquele demônio. Porque a mentalidade era de menino, que fica brigando um com o outro. Eu quero essa cadeira, eu quero sentar lá, e não sei o quê. Não, para com isso. Nós temos que mudar nossa mentalidade. E a graça de Deus veio para fazer isso na nossa vida. Cristo veio para fazer isso conosco. Nos trazer de volta para, de fato e de verdade, a verdadeira unidade. Se bem que nós, como igreja, somos um desastre no que diz respeito à unidade. A começar pelos pastores, pela liderança. É difícil um pastor respeitar o outro. É difícil um pastor sentar para ouvir o outro. Vou falar aqui da nossa cidade, vou falar do nosso estado, que é muito tradicional, que não tem a mentalidade aberta para ouvir a verdade do Evangelho. Cada denominação quer puxar a farinha para o seu lado, o assado para a sua brasa. E não deve ser assim. Nós não somos irmãos? A Bíblia não nos diz que somos irmãos? Então por que eu vou puxar a brasa para o meu assado? Eu tenho que ajudar quem quer ser ajudado. Mas o problema é que o orgulho e a vaidade, coisas temporais, não agradam a Deus. Primeiro, Jesus veio para nos ensinar 2 lições. Quem lembra? Mateus 11, 29. Quem lembra? Mansidão e humildade. Está lá. Quando Jesus diz no 28, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está dizendo, vinde, eu vou aliviar vocês. Aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é? E aprendei de mim que sou? E? O que ele disse que nós deveríamos aprender? Agora, vamos cá entre nós. É difícil a gente encontrar uma pessoa mansa e humilde, né? A começar por mim e por você, irmão. Nós somos difíceis. Dentro de casa. Quem é casado aqui, levanta a mão. Confessa, você já casou. Quando a sua esposa, seu marido vai te ensinar alguma coisa, o que você fala? Eu sei. O pai, quando vai falar com o filho,
Filho, você não está fazendo direito. Eu sei, pai, eu sei. Espere, eu sei. Nunca há humildade em nós para ouvir. Nossas orações são murmurações, não são diálogo. Oração é um diálogo, mas nós fazemos monólogos. A gente só fala e na hora de Deus falar, a gente vai embora. A gente dorme. Não mudamos a nossa mentalidade. Fala para quem está do seu lado, entenda de uma vez por todas. Oração é um diálogo. Ó, a maioria de nós pediu tudo que queria. E depois o que faz? Obrigado, Senhor, amém. Até amanhã. Nem para ouvir Deus. Aí Deus fica falando assim, o quê? Irmão, qual que é a pior coisa para mim e para você quando a gente está conversando com alguém? Que quando chega a nossa vez de falar, a pessoa não dá nem aí para nós, né? Mas como é que você vai ouvir se você é carnal? Se você não disciplina seu corpo para se tornar mais sensível a Deus. Olha o que Paulo diz na carta aos Coríntios. Eu esmurro o meu corpo, trazendo a servidão do meu espírito. Através do quê? Jejum. Não me responda, apenas pensa. Quanto tempo faz você não jejua? Você acredita? Bom, você acredita se você quiser. Mas a maioria de nossas orações não são ouvidas pelo Senhor. Porque primeiro não são orações, são murmurações. E Deus não é nosso empregado para dar aquilo que nós queremos a hora que a gente quer. Fala para quem está do seu lado, você veio para um lugar que não é uma creche. Porque igreja, creche, faz de Jesus uma babá. Anote isso aí para você não esquecer. Uma igreja de bebê, de imaturos, faz de Jesus uma babá. Jesus é Senhor. Jesus não é sua babá, para dar o que você quer, a hora que você quer, a hora que você bem entende. Quem estudou comigo aqui em Gênesis? Ficamos 6 meses estudando Gênesis, 26 versículos. Verso a verso. Qual que era o primeiro nível? Qual que é o primeiro nível que um cristão, quando chega na igreja? Comparado com Gênesis capítulo 1, versos 11, 12, 13, 14. Vegetal. Quando nós chegamos na igreja, nós somos no nível de um vegetal. E nós precisamos crescer. Sabe qual que é o problema de todos nós aqui? Quem quer saber? Você tem que anotar isso aí, viu? Você que vai nos assistir aí pelas redes sociais, anote isso aí. Eu vou dizer, 80% das igrejas aqui no Brasil, não vou nem falar do Brasil, vou falar 98% ou 99,9% das igrejas aqui de Lages. O tema deveria estar assim, na fachada das igrejas. Terra do nunca. Pergunta para mim, José, por quê? Porque só tem menino. Fala alguma coisa, varão. Não, fala mais alto. Quem aqui já assistiu o filme do Peter Pan? Levanta a mão, não é pecado. Você já assistiu o filme do Peter Pan? O menino vive na terra do nunca, sim ou não? De repente ele se apaixona, sai da terra do nunca, sim ou não? Pelo menos é o filme antigo que eu vi, era assim. Aí o camarada cresce e vira adulto lá. Saiu da terra do nunca, veio para a terra dos normais. Aí num determinado ponto, vão lá chamar ele de volta. Estamos precisando de você lá, porque o Capitão Gancho está matando todo mundo. Aí o que ele faz? Volta para a terra do nunca. Volta a ser um menino. E dentro das igrejas, o problema das pessoas é esse. Uma igreja de adolescentes. Espirituais. Maduros na idade, mas adolescentes no espírito. Que não sabem o que querem.
Anota isso aí, pelo amor de Deus, que você não anotou. A igreja de Peter Pan. Anota isso aí, eu espero você. Tem um texto na Bíblia, Yuli, se você puder achar por chave bíblica aí no computador, que diz assim: em todo tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Eu não me lembro agora onde está esse texto, mas acha aí para mim na chave bíblica. Em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Como Deus vai dar coisa grande para mim e para você, se eu e você temos a nossa mentalidade, de criancinha pequena? Se coisas fáceis a gente não consegue fazer. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3? Nicodemos, tu que és mestre da lei, não sabe interpretar essas coisas que vos digo, quanto mais as celestiais se eu vos falar. Está lá? Olha lá, Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja... Irmão, fala para quem está do seu lado, eu sei que você não acredita, vai. Fala para ele, eu sei que você não acredita. Mas você é senhor de tudo. Márcio, olha como é que é a nossa mentalidade. Quantas vezes pela manhã, inúmeras vezes, você acordou antes que o Lucas? Quantas vezes o Lucas acordou pela manhã e pediu para você se tinha café, pediu para você se tinha pão, ou quando ele acordou ele foi direto pegar as coisas? Quando ele acordou ele foi direto, né? Por quê? E se fosse o Juninho, que chegasse lá na tua casa de manhã e fosse mexer nas coisas, o que ia acontecer? No mínimo você ia mandar parar. Por quê? É estranho. Sim ou não? Mas um filho, você não deixa? Só que eu e você não temos a mentalidade de filho. Nós não crescemos. Nós somos meninos. Meninos irresponsáveis. Não temos dimensão daquilo que Deus já nos deu. Aquilo que você precisa, aquilo que você tanto se preocupa, Ele já te deu. Só que a nossa mentalidade é tão pequena que a gente não confia nele. Fala para quem está do seu lado, Deus não vai fazer aquilo que você precisa. Ele já fez. Tudo que nós precisamos, independente do que for. Há outro texto na Bíblia, acha aí a chave bíblica. Paulo disse assim: Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. Olha o que ele diz, ele fala o verbo no tempo passado, já nos abençoou. Você não vai ser abençoado, fala para quem está do seu lado, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Só que na nossa mentalidade de criança pequena, é que nem criança quando vai no mercado, né? Chega naquelas gôndolas abençoadas, de doce, salgadinho, não sei mais o que, geladeira de picolé, refrigerante, não sabe o que é da vida. Pega uma coisa, pega outra, quero isso, quero aquilo, faz barda, se joga no chão, e você é assim. A gente vem para a casa de Deus, ao invés de ter uma conversa franca com o pai, pai, eu vim te ver, eu te amo, vim aqui para te agradecer por tudo que o Senhor já me deu, e que eu vou tomar posse, pela mudança de mentalidade. Olha lá o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, tempo passado, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, hein? Mas você tem que amadurecer como Cristo. Irmão, aos 12 anos, Cristo aparece no templo com uma mentalidade de gente grande. 12 anos. Tem gente aqui que talvez tenha mais de 12 anos de fé e não cresceu. Como vai herdar? Olha o que Jesus falava para
falou para José e Maria, quando 3 dias depois foram encontrar ele no templo. Vocês não sabiam que competia a mim cuidar dos negócios de meu pai? Filho maduro cuida dos negócios do pai. Filho imaturo olha para o seu próprio umbigo. Amigo é meu umbigo, quando morrer vai comigo. Mas filho maduro entende que você não é daqui. Que você está passando por aqui, mas você não é daqui. Que você representa um reino que daqui a pouco vai se manifestar. Mas quando eu e você entendermos que nesse reino é feita a vontade do Pai, a começar pelas coisas mínimas. Irmão, ó só. Deus chama a gente para orar de madrugada. E você sabe que é o Espírito de Deus te chamando. Aí você diz, só mais um pouquinho, Senhor. Pai, 5 minutos. Quando você acorda de novo, já amanheceu, o dia já clareou, você tem que trabalhar. Aí você diz assim, ai, Senhor, me perdoe, Tu conhece o meu coração, Tu sabe que eu estava cansado. Irmão, sabe quando Jesus descansava? Na tempestade. O bicho estava pegando no meio do mar e Jesus dormindo. Porque quando ele estava acordado, o que ele fazia? Fala mais alto, José. Mais alto. A vontade do Pai. Pergunta para esse abençoado aí que está do seu lado. Você está fazendo a vontade do Pai? Ou só fazendo a vontade do seu umbigo? Pastor, mas é muito difícil esse negócio. Não é difícil. Está tudo escrito. Isso aí é o meu e o seu manual de instrução. Está tudo aí escrito. Ele já mandou deixar escrito para a gente saber o que a gente tinha que fazer. Ó, presta atenção. Jesus, na primeira comissão, ele envia 12 discípulos, sim ou não? O que ele falou para eles? Não levem bolsa e nem alforge. Não vai faltar nada para vocês. Pergunto para vocês, faltou? Por que você é ansioso e tem medo de que falte comida na sua casa? Irmão, olha como é que é a nossa mentalidade. Olha como a gente pensa pequeno. A maioria de nós aqui vai no mercado fazer compra para um mês. Sim ou não? Quem disse que você vai durar um mês? Irmão, quem disse que você vai durar 5 minutos? O amanhã não existe, é um nome fictício. Quando ele chega, já é hoje. Nós podemos fazer plano, mas a palavra de Deus diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Ó, quantos dias faz que está chovendo? Hã? Quem aqui orou para parar de chover? Irmão, eu orei. Mas a resposta vem de quem? Ele sabe o que faz. Ó, pior ainda. Olha que coisa interessante. Ah, pastor, mas está destruindo as pessoas. Irmão, eu confesso a você, fiquei assim com um coração pesado com aquela situação lá de Florianópolis, onde a lagoa se rompeu. Mas olha o que os caras fazem, uma lagoa no meio da areia. Vamos falar sério? Uma hora ou outra ia romper, sem nenhuma contenção. Você tentar o Senhor, irmão. Nós podemos fazer um monte de plano, mas nós precisamos entender que todo plano que eu e você fizer tem que estar de acordo com a palavra de Deus, senão tudo que nós orarmos não vai acontecer. Tudo, você já parou para pensar? Tiago falou isso. Que tudo que nós pedimos é para esbanjar nos nossos próprios deleites. Tudo que Jesus pedia para Deus nunca era para ele. Vou falar de novo. Tudo que Jesus pedia ao Pai nunca era para ele. Anote isso aí para você não esquecer.
Irmão, vasculhe os 4 evangelhos, pelo amor de Deus. E veja se Jesus pediu alguma... A única vez que ele pediu uma coisa para ele foi lá no Getsemane. Que ele disse, passa de mim esse cálice, eu estou vendo aquele negão lá na frente, em 2021. Lá no altar, lá no Vila Maria. Com aquela barba que eu acho que não combina com ele. Aí ele olha, o pai olha para mim, os dois conversando, e o pai diz, mas eu amo ele. Aí ele diz, tá bom, pai, eu vou. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua. Ele já nos ensinou na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nada mais é do que um modelo, mas a maioria de nós continua fazendo a oração do Pai Nosso. Jesus disse, vós orareis assim. Ele não disse, vocês vão repetir o que eu digo. Abra sua Bíblia aí. Acho que é Mateus capítulo 5. Vamos lá. Você precisa anotar esses pontos aí, porque Deus vai te usar para falar com outras pessoas. É o 6 ou é o 9? 6, 9, vamos lá. 6, 9. Lê para mim, José. Segura. Quando Jesus fala isso, é porque eles estavam competindo quem fazia a oração mais bonita. Por isso que Jesus diz, não seja como os hipócritas, que ficam lá querendo ser observados pelas pessoas. Irmão, você pode gritar, você pode esbravejar, você pode fazer o que você quiser, desde que não seja para, na sua mente, tentar sobrepujar o irmão que está do seu lado. Por isso Jesus diz isso. Vai, continua. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Você está lendo Mateus? É o 9, verso 9. Jesus está falando isso. Lê de novo. Orareis. Ele está dando um modelo, um exemplo. Não é que você tem que fazer essa oração. Olha o nosso maior erro. Continua aí, vai. Opa! De novo. Como é que é para orar? Como é que você tem que chamar Deus? Então por que você chama Senhor, nosso Deus e nosso Pai? Vasculha para mim os 4 evangelhos e me diga quantas vezes Jesus chamou Deus de Deus ou de Senhor. Jesus nunca disse eu vou para o céu, ele disse eu vou ao Pai. Aí é que está. O problema é seu. O problema é seu. Porque a maioria dos crentes são preguiçosos. Não só seu. A maioria dos crentes é assim. Eu peço para você olhar a sua Bíblia aí. O que acontece hoje? Na maioria das vezes, o pastor lê um versículo bíblico e diz assim, fecha a Bíblia e olha para mim. Aí ele fala um monte de coisa para você que não está escrito. Sabe qual que é o nosso problema? A gente devia ser igual aos bereanos. Se não me falha a memória de Atos 23, depois você procura esse texto para mim aí também. Os bereanos, quando Paulo chegou para pregar em Bereia, Paulo pregava e eles examinavam as escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo falava estava escrito. Eu vou te dar algo aqui para você pensar. Escolhe alguém aí.
para você abençoar. Que o que você vai falar vai abençoar alguém aí. Fala assim, meu irmão, entenda uma coisa. Deus não cuida de evangélico. Deus cuida de filho. E filho maduro. Quando Jesus veio para cá, João 1,12, ele veio para nos fazer filhos. Olha que coisa extraordinária. Jesus veio para nos levar de volta. Vou falar de novo. Jesus veio para nos levar de volta. Mas sabe qual que é o nosso pensamento? Sabe por que a gente não amadurece? Porque nós temos aquela velha frase, eu acho. Sim ou não? Nós temos problema em entender que Deus é Pai. E que Deus quer que a gente viva pela sua vontade. Sim ou não? Escute, vamos voltar ao princípio. Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor forma o homem primeiro, depois forma a mulher. Sim ou não? Sim ou não? E o que ele fala? Qual é a ordenança? Primeiro ele forma o homem e diz, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus nunca disse, eu vou te matar. Quem matou o homem foi a própria desobediência dele. Sim ou não? Irmão, estava tudo certo. Deus forma a mulher da costela do homem e dá para ele lá. O que aconteceu depois? O diabo comete a primeira usurpação, manifestação diabólica num corpo físico de uma serpente. E usa a serpente para falar. O texto diz, mas a serpente, a mais astuta das alimárias, e assim por diante. Ela vem no jardim. Primeira coisa, como é que eu permito um animal do campo entrar dentro da minha casa, do meu jardim? Irmão, o que acontece com você se você perceber que uma cobra entrou lá no seu jardim, dentro do seu terreno? O que você vai fazer? Era o que Adão deveria ter feito, no mínimo. Sim ou não? Ou no mínimo ter goelado a cobra e de esperar Deus chegar na viração do dia e dizer, pai, o que eu faço com isso? Sim ou não? Mas olha o que acontece? A serpente não vai direto no homem. Por quê? O homem tinha a ordem direta de Deus. O homem sabia o que Deus havia dito. Então ele vai pegar quem não sabe. Fala para quem está do seu lado. Esse é o nosso problema. A gente não se prepara. Porque a gente não sabe quando o inimigo vai chegar. E isso significa que todo dia eu tenho que estar preparado. O diabo sempre vai atrás de quem não tem a resposta. Vou falar de novo. Para ver se você toma vergonha nessa cara e começa a estudar esse livro aí. O diabo sempre vai atrás de quem não tem a resposta correta. Ele vai atrás de Eva. Olha como é que ele chega. É assim que Deus disse. Botando dúvida naquilo que Deus falou. De todas as árvores dos jardins comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a resposta da mulher. Não, nós podemos comer. Aliás, de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela a gente não pode nem tocar. Ó, fala para quem está do seu lado. Vou repetir essa frase mais uma vez. Fala para quem está do seu lado. Escolhe alguém e fala assim, ó. Todo ser caído muda a criação de Deus. O texto vai dizer, olha a resposta dela para a serpente. A gente pode comer livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro. Irmão, a árvore do centro é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado, mas a árvore do centro é a árvore da vida. Mas ela diz, a árvore do centro a gente não pode comer, ou seja, ela já estava caída. Porque ela mudou a geografia do lugar que Deus fez. Todo ser caído é assim. Ele gosta de mudar as coisas que Deus faz. Mas nós somos, de vez que a gente é pior do que o diabo. Ó. Exemplo. Hoje Deus colocou aqui o Jonathan e o Jonathan. Os dois Jonathan. Da Silvia e de Liz para
cantar e ministrar para a gente, sim ou não? Mas olha como é que eu sou. Não, hoje tinha que ter a Jéssica, o André, tinha que ter o Lori na bateria, ou o Daniel. A gente sempre acha alguma coisa. A gente sempre quer mudar aquilo que Deus criou como ordem. Olha o nosso nível. Aí o que acontece? O primeiro casal comeu daquilo que não era para comer. Ou seja, eu acho que se eu comer eu não vou morrer. Sim ou não? Irmão, não era só fazer a vontade de Deus? Eu fico pensando, vamos lá. Banana não é uma fruta gostosa? Laranja não é uma fruta gostosa? Morango não é uma fruta gostosa? O que mais aí? Vai, me ajuda aí. Abacate, melão, melancia. Irmão, estava tudo isso lá no jardim. Uva. Eu fico pensando, se a uva de hoje é gostosa, imagina a primordial. Era gostosa ou não era? Qual a sua fruta predileta aí? Fala aí. Tem uns que gostam de manga. Por mim, as mangas iam cair tudo no chão. Qual a sua fruta? Fala aí. Manga só na camiseta. Abacate, mamão, o que mais? Ameixa, uns gostam de limão com sal, né? Olha só, quanta fruta gostosa. Irmão, não dava para comer tudo isso e deixar essa bendita dessa árvore de lado. Hoje não é diferente. Nós sabemos, pela ciência, que você não pode comer carne gordurosa. Mas a maioria que gosta de um leitãozinho a pururuca. Estou falando besteira? E agora? Irmão, quando Deus nos deu o cardápio para comermos, Ele quis evitar que a doença chegasse mais rápido ao nosso organismo. Ó, e vou dizer mais, hein? Quem te falou que vegetal emagrece é um baita do mentiroso. Vou falar de novo. Quem te falou que vegetal emagrece é um baita do mentiroso. A Bíblia diz que se eu comer vegetais, legumes, eu vou engordar. Só que de forma saudável. Olha como é que fica a sua cara, me dá até raiva de você. Você devia dizer assim, pastor, então prova para mim na Bíblia. Já que o senhor está falando, eu quero saber. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Olha lá, ó. Atos 17, 10 e 11. Olha lá, ó. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Aonde? Sinagoga do povo que mais estudava. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Quando você vai para uma igreja, independente do lugar para onde você for, você tem que deixar a sua Bíblia aberta. E a sua obrigação é questionar, nem que seja no final do culto, se algo que o pastor está falando não está na Bíblia. Por quê? Você não é rei e sacerdote? Vou perguntar de novo. Você não está sendo feito rei e sacerdote? Então você tem que usar da sua autoridade. Domingo, teve uma senhora aqui, eu perguntei para ela, visitando a gente sempre vai cumprimentar as pessoas, e eu perguntei para ela, você já era evangélica? Ela falou, eu sou convertida de berço. Falei, então você já conhece um pouco da doutrina da Bíblia Sagrada? Conheço a Bíblia inteira. Eu falei, então posso te fazer uma pergunta? Ela, pode? Quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher? Ela, o homem. Eu falei, qual Bíblia você leu? Me mostra essa Bíblia aí. Porque eu tenho acho que umas 13 Bíblias lá em casa, para comparar uma com a outra, e nenhuma delas eu vi isso. Ela olhou para mim, zoião bem instalado, falou, sério, pastor? Eu falei, que Bíblia você está lendo? A mulher colou as placas. Eu falei para ela, filha, eu não estou aqui para te dizer que você é ignorante, nem para mostrar que eu sei mais do que você. Mas já que você falou que você conhece, então a gente precisa chegar perto de pessoa que conhece, que pode edificar a nossa vida. Irmão, se um crente não sabe responder essa pergunta, você acha que ele conhece a Bíblia? Isso que está ali em Gênesis, né? Capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 5.
Olha só o nível. Vamos lá, Daniel capítulo 2, se não me falha a memória. 1? Vamos lá. Lê aí, pastor. Confere aí na sua Bíblia. A partir do verso 8. 1:8. Daniel 1:8. Presta atenção. Ele fez um propósito de não se contaminar com nenhuma comida, a não ser aquilo que Deus mandou. Propósito do seu coração. Não é jejum de Daniel. Vai. Para. Olha o que está escrito do verso 15 agora. Irmão Irã, você pode ler para mim? Por gentileza? Pode ler? Isso. O que é robusto? Gordo. Fala para mim que legume emagrece. Fala para mim, irmão. Ou eu estou ficando louco? Mas por que ele faz esse voto? Agora eu vou dar uma chave para você. Vamos ver se você pega aí. O que Daniel queria? Daniel foi separado para se tornar um sábio da Babilônia. Sim ou não? Ele queria ter o quê? Sabedoria. Sim ou não? Então, para ter sabedoria, o que Daniel faz? Volta ao princípio. Não pegaram. Vou falar de novo. Quer ter sabedoria? Volte ao princípio do que Deus falou. Qual que é o princípio de Deus para o ser humano? De toda a erva do campo comerás. Não, vocês não estão pegando. Fala alguma coisa, Charles. Aleluia. Salvou todos eles aqui. Irmão, mexe aí no seu queixo para ver se ele não está de concreto hoje aí, que você não fala nenhum glória a Deus. Quer ter sabedoria? Volta para o princípio, meu irmão. Escreve isso aí para você não esquecer. Se não escreve, eu fico triste com você. Irmão, tem gente que brigaria para ouvir o que eu estou te falando. Pastor tradicional, com o que eu estou te falando, faria uma campanha de um ano inteiro. Vamos fazer a campanha. Eu estou doidinho para fazer a campanha da unção aqui. Ungir só com nardo. Para morrer tudo de uma vez. Irmão, você não quer, você não fala, Senhor Jesus, eu te quero. Então, você vai morrer, você vai com ele. Hã? Ai, Senhor, eu te quero, me leva. Então, eu te ajudo.
Por isso que eu estou te ensinando para você viver hoje, mudar a sua mentalidade. Daniel mudou a mentalidade. Se eu quero ser diferente, eu não posso comer o que todo mundo come. Se eu quero ser diferente, eu não posso estar junto com todo mundo, porque nem todo mundo vai me ensinar o que eu preciso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual a coisa que mais dói no nosso coração? É quando Deus tira de perto de nós pessoas que a gente ama e que não acrescentam nada. Que a gente tenta segurar. A gente faz igual o Gideão. O Gideão foi assim. Deus disse para ele, manda os covardes e os medrosos para casa. Ele segurou um monte de gente. Vai para casa não, fulano, espera aí, fica comigo. Aí Deus disse, quer saber de uma coisa? Quem vai separar sou eu. Manda descer, ir para a água. Vamos ver como eles se relacionam com as águas. Com águas é relacionamento. Outro dia eu conto essa história de novo para vocês. Deus tira pessoas de nós. E Deus disse para Gideão uma coisa, aquele que eu disser, vai, sai fora, é para sair, não segure. Imagina a tristeza de Gideão. Eram 32 mil, ficou 12 mil. De 12 mil fica 300. Gente, eu aprendi um negócio. Não, por isso que eu te ensino a verdade. Se Jesus é tão Deus, tão maravilhoso, que quando Ele nos libertou até dele mesmo, remiu toda a criação, menos o ser humano. E o ser humano, para tê-lo, precisa confessá-lo. Ele é tão Deus a ponto de nos libertar até dele mesmo. Quem sou eu para segurar você? Já teve gente que veio para cá, começou a estudar comigo e disse, pastor, eu não quero mais. Esse negócio não é para mim, é maravilhoso demais. Eu não estou entendendo isso. Eu falei, beleza, pode ir para o lugar que você quiser. Mas aqui você vai ouvir a verdade. Vamos falar sério? Não dá uma raiva dentro de nós de ouvir a verdade? Como você acabou de falar ali. Mas todo mundo falou assim. Agora quando você está ouvindo a verdade, não te dá uma raiva? Gospel, ungida. Irmão, presta atenção. Você quer ter sabedoria? Volta para o princípio. Qual que é o princípio? Vontade de Deus. Qual que é o princípio? Paraíso, jardim, tudo preparado. É só eu pegar. Quando eu e você voltarmos para o princípio, você nunca mais vai precisar pedir. É o que Jesus falou, quando mandou os 12. Não leve nada, fica tranquilo, o Pai já preparou tudo. Antes de você falar, olha o que Jesus quando foi ressuscitar Lázaro. Olha Jesus chegando. Na frente do túmulo, Jesus disse, tirai a pedra. 4 dias, o defunto morto. Olha o que Jesus faz. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas não está escrito que Jesus pediu. Jesus só chega, faz essa oração simples e diz, Lázaro, vem para fora. Aí sai o homem lá, tudo enfaixado. Aí Jesus diz, tirem as faixas, desatem o homem. Todo mundo estava com medo assim, ó. Que nem essa cara que você faz para mim quando eu dou uma palavra dessa para você. Jesus disse, gente, desenrole o homem. Sabe qual que é a sua missão a partir do momento que você sair daqui? Desenrolar as pessoas que estão lá fora. Por isso que eu peço para você anotar, porque quem ouve aprende, mas quem anota lembra. Você precisa anotar o que você está ouvindo, porque tem pessoas lá fora que, enquanto eu estou aqui ensinando vocês, estão orando, Senhor, envia alguém para me ensinar. E você está aqui sentado hoje, não para bonito, porque aquilo que Deus te dá não é para você. Eu poderia ficar só para mim com tudo aquilo que eu sei e viver, como algumas vezes eu disse para os irmãos, tem hora que dá vontade, dá uma raiva gospel, né? Dá vontade da gente pegar a família e se mandar para a terra do nunca. Mas o que Deus me deu não é para mim. É para contribuir e ajudar todos vocês ou todas as pessoas que colocarem os dentro. Você acha que Deus está aqui, você está aqui? Irmão, sabe qual que é a sua pior viagem? É sentar aí ou vir para o discipulado e pensar assim, ah, mas eu só quero ter conhecimento. Irmão, quanto mais você saber, mais culpado você será.
Pastor, então eu não vou saber. Pior é, porque você vai ficar na ignorância e não vai conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais conhecimento você tem, coisa maravilhosa é porque você para de errar. Olha o que Jesus disse, João 8,32. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? João 14,6. Eu sou o, a e a. Se você não tem um relacionamento com ele, como é que você vai conhecer? Irmão, você não consegue ler a Bíblia, como é que você quer se relacionar com Cristo? Você não consegue vir aqui e ficar 2 horas me ouvindo. Eu não sei se você parou para perceber, mas nós já estamos aqui há 1h15. Você está aí sentado com esse zoião assim de sapo, um dia de enchente. Isso que eu nem cheguei na aula que eu quero te dar ainda. É só a introdução. Aliás, isso que eu te mostrei no livro de Daniel é o maior pecado dos crentes. Todo mundo fala de que quem beber vai para o inferno. Mas a Bíblia também diz que o glutão também vai para o inferno. Fala para quem está do seu lado. O jeito... Não, fala mais forte. Fala. Eu sei que você está triste, como que eu vou te falar? Mas fala forte, pelo amor de Deus. Pelo menos disfarça. Fala assim, o jeito é voltar para as frutas e legumes. Duvido que você vai fazer isso. Irmão, olha o preço da carne, está lá em cima, você se esforça para comprar. A gente brinca, mas o negócio é sério, você viu? Quer ter sabedoria? Volta para o princípio, volta a fazer a vontade de Deus. O problema é que a maioria de nós hoje ainda atua dentro da igreja com a natureza caída. Que natureza é essa, pastor? A natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque agora, quem conhece o bem e o mal, ou uma criança. Tudo que você fala para ela é verdade, certo? Até um certo ponto que ela cresce. E começa a ouvir a verdade. Depois você não engana mais. A natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal já está instalada nela. E aí você tem que ensinar a palavra de Deus. Sim ou não? Olha que coisa interessante. As 2 árvores, eles podiam comer da árvore da vida. Sim ou não? Jesus disse de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Não, presta atenção. Era tão simples. Hoje Deus diz para mim e para você, faça o que está escrito. É simples. Aí eu me lembro do Thales Roberto, né? É fácil demais. A gente é que complica tudo. Quantas pessoas hoje Deus disse, vai lá, vai aprender. Senhor, eu estou cansado, tu conheces o meu coração. Irmão, olha para Jesus, querido. Ele ficou, na primeira multiplicação de pães e peixes, 3 dias e 3 noites pregando, e a multidão não saía do pé dele. Os discípulos cansados, ele olha para a multidão e diz assim, tenho dó desses camaradas aí. 3 dias estão comigo, não come, não bebe. 3 dias sem comer e sem beber. Você ficaria aqui 3 dias me ouvindo? Ensino é o que não falta. Isso você pode ter certeza. Mas imagine você, 3 dias. 72 horas, né? 72 horas. Aqui é confortável, quero ver lá fora no deserto. Nada, sem nada. Não tinha nada, tinha só um menininho que Jesus diz, saiam aí pelo meio, vamos ver se vocês têm alguma coisa para comer. Aí chega lá e vê o quê? Quantos pães? E ainda falaram baixinho para ele. Mestre, eu tenho só 5 pães. Porque imagina um homem 3 dias sem comer. Provei para você, irmão. Presta atenção. Lembra que eu falei para você semana passada, cientificamente, que você só vai sentir fome a partir do 3º dia? Cientificamente é comprovado que você só sente fome a partir do 3º dia que você está sem comer. Agora, vontade de comer, a partir da 8ª hora que você está jejuando, você já sente. Por isso que Jesus diz, há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Irmão, a palavra que Jesus pregava para eles
supria toda e qualquer necessidade. Deixa eu te falar uma coisa, quando você se apaixonar pela palavra de Deus, irmão, você vai entrar no tempo da eternidade, nem vai perceber que o tempo vai passar. Alguns irmãos aqui já estudaram comigo na Seiva. Já estiveram comigo estudando 4, 5, 6 horas, ininterruptas, sem comer. Sim ou não? A primeira vez que eu falei sobre a queda de Lúcifer, lá na casa do irmão Flávio, nós começamos, o Juninho estava lá. Aquele dia foi um milagre, foi uma glória, né? O irmão Roger abriu a mão, no final ele pegou a pizza, né? Ô, glória! Irmão, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Essa chorona aí saiu, jogou os cadernos em cima da mesa e disse, não quero mais. Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz de errado? De repente ela voltou, me explica de novo. Irmão, a palavra de Deus é tão maravilhosa que quando a gente entra nela, a gente para de viver no Cronos e vive no Kairos. No tempo da eternidade, o tempo passa e você nem percebe. Ó, domingo que teve uma mulher que visitou a gente, vizinha lá da irmã Carla, foi reclamar comigo. Por que o senhor terminou cedo o culto? Ó. De mim eu dava gritos de glória, né? Mas ela, primeira vez que vem na igreja, já reclama. E o culto passou voando. Eu me alegro com isso, sabe por quê? Porque ela entendeu que aqui é um outro ambiente. Onde quando você vem para a casa de Deus, o ambiente é diferente. O problema é que muitas pessoas vêm aqui com a mentalidade de criança pequena. Vamos ver o que Deus vai fazer por mim. Irmão, quando eu venho para a igreja, eu vim para cultuar, eu vim para servir. Eu vim para glorificar, adorar o nome do meu Senhor. Eu não venho aqui para ficar sentado numa cadeira. Eu venho aqui para participar. É o meu Pai falando comigo. Essa mentalidade que eu tenho que ter. Ó, presta atenção. Apocalipse fala que quando Jesus chegou na glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem 24 tronos assim ao redor do trono do Pai. Quando Jesus chegou na plataforma, o que aconteceu? Todos os 24 anciãos levantaram-se, pegaram suas coroas e jogaram-se aos pés do Cordeiro, se prostraram e adoraram. Quando Jesus nasceu, encarnou, no dia em que Jesus encarnou, reis vieram do Oriente cerca de 2 anos depois que Jesus nasceu. Os reis do Oriente, que você conhece como mago, não chegaram no dia do nascimento. Chegaram 2 anos depois. Jesus já estava em Nazaré. Não estava mais em Belém. Presta atenção, diante de uma criança, reis do Oriente, não foi só 3 não, que nem a história conta, história furada, vamos para a Bíblia. Se prostraram diante de uma criança. Aí eu fico pensando, se um monte de camarada se prostra diante de uma criança, o que eu vou fazer agora que ele é o Rei da Glória? O que sobra para mim? Se diante de uma criança os caras se prostraram, imagine agora diante de alguém que tem consciência, que é Senhor de tudo e de todos, e o seu nome está acima de qualquer coisa. O que sobra para mim e para você? Mas aí a gente chega na igreja com o nariz empinado. Não, eu não vou cantar esse hino, porque esse hino eu não gosto. Tudo que é feito aqui não é para você, o cabeçudo. Tudo que é feito aqui é para o Senhor. Olha como a gente é mal educado. Deus prepara pessoas para nos receber. Deus prepara uma banda maravilhosa para tocar para a gente. E a gente não valoriza. Olha como é que é a nossa mentalidade. Deus tem a obrigação de me abençoar. Hoje eu vou botar Deus contra a parede. Irmão, o livro do Isaías diz que os pés do Senhor estão sobre o globo terrestre. Imagina o tamanho dele, você quer colocar ele na parede? Olha a mentalidade infantil. Ele é criador. Imagina. Aí nós queremos ter sabedoria, mas não voltar para o princípio. Qual que é o princípio? Vontade de Deus, acabou. Está escrito, eu faço. Não está escrito, eu não faço. Mas a gente tem o costume,
até pelo pecado que veio habitar em nós, através da desobediência do primeiro Adão. Imagine isso. Ainda hoje, quando eu e você queremos dar a nossa opinião, aliás, eu já mostrei lá em Provérbios 18:2, se não me falha a memória, terça-feira passada, sobre opinião, né? Ainda hoje a gente quer dizer para Deus o que é melhor. Mas eu acho que Deus não quer isso. Irmão, o que você acha não tem crédito. O que eu acho não tem crédito, porque se aquilo que eu acho fosse correto, nem pastor eu seria. Vamos voltar para o princípio? Qual que é o princípio? Ouviu a voz de Deus, obedece. Esse é o princípio. Daniel queria ter sabedoria. Peraí, mas para ter sabedoria, para ser diferente, o que eu preciso fazer? Primeiro, vou voltar para o princípio. Qual que é o princípio? Preciso me alimentar segundo o que Deus fala. O que Deus fala? Verduras e legumes. Então é isso que eu vou comer. Tem gente que tem problema de saúde por teimoso, já está escrito. Você não vai lá para o médico não diz, você tem que fazer dieta. Mas se está escrito na Bíblia, irmão. Ah, se eu comer só verdura e legume, vou morrer de fome. Morre nada, está aí, está aprovado. Coloca Romanos 12 de novo lá. Aliás, se você está com a sua Bíblia ainda aberta no livro de Daniel, coloca aí os textos bíblicos. De Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2. Coloca aí, escreve aí do ladinho da sua Bíblia, aí, do lado desse verso 15. Coloca aí Gênesis, GN, coloca aí capítulo 2, GN capítulo 3, Gênesis capítulo 3 e assim por diante. Ah, lembrei de um negócio que eu preciso falar para você. A gente precisa mudar muitas coisas que a gente vem falando que a tradição nos ensinou. Por exemplo, quem aqui além de mim já falou assim, hoje eu estou só pela misericórdia? Levanta a mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não servimos a Deus pela misericórdia. Nós servimos a Deus pela sua graça e justiça em Cristo. A gente tem mania de falar coisas erradas. Você só está de pé porque Cristo está te carregando o colo. Quando você teima em falar o que você acha, você corre de novo, sai do corpo de Cristo e entra no corpo do primeiro Adão. Eu não sei se você entende isso que eu vou te falar, mas quando Deus olha para a terra, Ele vê só dois homens. Quando Deus olha para a terra, Ele vê só dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. No corpo de quem você está? Vou perguntar de novo. No corpo de quem você está? Pensa aí, não precisa me responder. Do primeiro Adão, que ainda quer fazer as coisas do jeito que ele acha que é correto? Ou você está aqui, ó, firmado na palavra? Você correu para dentro do corpo de Cristo, conforme está escrito em João 1,12. Você escolhe, por isso que a Bíblia nos chama de corpo de Cristo. No corpo de quem você está? Do primeiro Adão, que caiu, ou do segundo Adão, que nos fez espírito vivificante? Então para com esse negócio de dizer, eu sirvo a Deus pela misericórdia. Não, você serve a Deus pela sua justiça, pela sua vontade, pela sua justiça em Cristo Jesus. Pastor, mas hoje eu estou no bagaço. Volta para o princípio. Para um pouquinho, analisa a sua vida, elimina as causas naturais e depois vê. Sabe o que é uma das coisas que mais atrapalha o crente? Posso falar? A coisa que mais atrapalha a crente, eu acho que posso dizer que sem dúvida é a que mais atrapalha os cristãos. Voto quebrado. Cada coisa que você promete para Deus, irmão, fica escrito. Eu não sei se você já leu isso, mas no livro de Eclesiastes fala que tem o anjo do voto. Que tudo que você promete para Deus, ele escreve.
Por isso que quando o pregador diz, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, sejam poucas as tuas palavras. Quantos votos você já fez que você não cumpriu? Isso é o que atrapalha até hoje a maioria dos crentes. Pastor, isso pode ser quebrado? Pode, se você quiser eu posso orar por você. Ainda bem que ninguém disse. Irmão, isso é de suma importância. Posso falar? Você não vai escandalizar? Você sabia que Davi morreu por causa de um voto não cumprido? Ainda bem que uma quer saber. Vou contar só para você depois. Davi morreu porque não cumpriu um voto. Ainda bem que ninguém quer que eu prove, então eu vou continuar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 21. Aleluia. 21. Davi morreu porque não cumpriu um voto. Eu tenho falado para vocês que pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, ó, eu falando da misericórdia de novo, né? Pela graça e justiça que é em Cristo Jesus, te falei que a gente precisa mudar o nosso palavreado. O Senhor tem me dado fome e sede da sua palavra. E eu tenho procurado com diligência estudar. Eu já falei isso para vocês e vou falar de novo. Nós somos muito roubados nas traduções que nos deram. Nós somos muito roubados. No capítulo 21, você pode ler na sua casa depois. Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Quem topa ficar até meia-noite? Presta atenção, eu nem entrei na aula, irmão. Eu preparei outra coisa. Eu ia falar para vocês só sobre Efésios. Mas enfim, Davi, ele fez algo que desagradou tanto o diabo quanto Deus. Vamos ver? Vamos lá. Coloca para mim o capítulo 20 antes ainda. Vamos ler o 1 e o 2. Capítulo 20, verso 1 e 2. 2 Crônicas 21, 20. 2 Crônicas 20, verso 1. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia. Anota isso aí, pinta na sua Bíblia. Não é pecado escrever na Bíblia. Quem te falou que é pecado escrever na Bíblia é um baita do mentiroso. Amém? Vamos lá. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E veio e cercou a Rabá. Quem que ele destruiu? 21. 20, verso 1. 1 Crônicas. Ah, você está em 2 Crônicas. Primeiro. Perdão, amados. Essas falhas acontecem, né? Você tem que me perdoar também, né? Vamos lá. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair à guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. A terra de quem? A terra de quem? Dos filhos de Amon. E veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Verso 2. Olha o que acontece com Davi. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles. Quem era o rei deles? O rei de Amon. Uma estátua de um deus pagão chamado Moloque, onde eles ofereciam sacrifícios de crianças. Amém? Vamos lá. E veio Davi e tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro. Vou traduzir para você hoje. Cerca de 35 quilos de ouro puro. Escreve aí do ladinho da sua Bíblia. Você fica me olhando com essa cara de sapo de enchente e não escreve. Estou traduzindo para você. Escreve aí, coloca aí. Aproximadamente 35 quilos de ouro. No verso 2.
Um talento é o equivalente a 35 quilos de ouro. Oi? 35 quilos. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Aqui, queridos, nessa primeira parte da guerra, o que acontece? Davi provoca Satanás. Todos nós sabemos que os demônios se escondem atrás de imagens. Então Davi provoca o diabo. E Davi faz algo que Deus não queria que ele fizesse. Pergunta para mim, o quê? Olha o que o verso 2 diz. Irmão, quem enriqueceu Davi? Vou perguntar de novo. Quem enriqueceu Davi? Deus. Mas olha o que o perturbado faz. Pega pedras preciosas da cabeça de um deus pagão, que ele devia esmiuçar a pó, e coloca na coroa dele. Seria a mesma coisa que eu hoje pegar instrumentos da macumbaria e trazer para o altar de Deus. Provocou o diabo, sim ou não? Capítulo 21, verso 1, vai lá. Vamos correr um pouquinho. Capítulo 21, verso 1. Quem pode ler? Para ver se é a mesma coisa que está escrito aí. Leia, Juninho. Então quem? Estou provando para você que Satanás ficou irado. Ó, já que você quis pegar aquilo que é meu, o que Paulo vai dizer, dardos inflamados do maligno. Conta esse povo. Os teus soldados são poucos. Conta esse povo. E Davi esquece da lei de Levítico, que toda vez que um recenseamento é feito, deve-se consagrar uma oferta segundo o número dos soldados, cada cabeça uma oferta. Olha o que o diabo faz, ele pecar. Continua a leitura, vai. Ó, irmão, quando você vai fazer alguma besteira, Deus manda alguém te avisar. Vou falar de novo. Diga glória a Deus por isso. Sempre quando a gente vai fazer uma besteira, Deus sempre manda alguém para nos alertar. E nesse caso, Deus está usando o general Joabe, amigo dele. Ei, não faça isso. Vamos trazer condenação para Israel. Mas olha o que Davi diz. Vai, continua. Ó, a palavra do nariz empinado prevaleceu. A palavra do endemoniado prevaleceu, porque ele ouviu o diabo. Ó, escute, Davi era ungido de Deus, sim ou não? Mas a unção não muda caráter. Você não escreve, né? Dá até uma raiva, você fica me olhando com essa cara de peixe morto. Unção não muda caráter. Título não muda caráter. O que muda é eu entender que preciso fazer a vontade de Deus, e fazer da vontade de Deus, eu vou jejuar e vou me aproximar de Deus e vou ter o caráter dele em mim. Quando eu entendo que a vontade de Cristo tem que prevalecer, aí sim o meu caráter muda. Eu deixo de ser crente Peter Pan para ser um varão perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como disse Paulo. Repete essa frase comigo. Unção não muda caráter. Continua.
Sabia que era errado. Continua. Verso 7. Presta atenção no verso 7. Ó. Segura. Provocou um. Até então Deus pode socorrer. Mas quando você provoca Deus, quem é que vai te socorrer? Por isso que o texto bíblico vai dizer no livro de Isaías, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, se você está nas mãos do diabo como Jó, Deus te tira. Você está na fornalha, Deus te tira de lá. Aliás, Ele vai lá com você para sair junto com você. Da cova dos leões é a mesma coisa. Mas e quando Deus está irado com você, quem é que vai parar Deus? Lê de novo o verso 7. Ó, vou falar. Presta atenção, sua cabeçuda, seu cabeçudo. Você bate no peito, eu bato no peito. Nós dizemos que somos de Deus. Mas olha o que um erro pode fazer com a nossa família. Quem errou? Quem Deus visitou? Vou perguntar de novo. Quem errou? Quem sofreu? Está vendo o que pode acontecer com a sua família? Presta atenção. Ó, quando Deus olha para mim e para você que a gente erra, enxerga pelo menos mais 4 gerações nos nossos lombos. O que você está fazendo aqui hoje não é só para você não, Deus já está pensando na sua 4ª geração. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Foi por isso que Ele nos trouxe aqui. Continua a leitura. Ó, responda agora, porque eu preciso falar para Deus a sua resposta. Um voto quebrado. Se fosse você, o que você ia escolher? Fala! Continua a leitura. Ó, ele pensou, cada possibilidade. Ele falou, o quê? Nas mãos do meu adversário? O homem não tem dó de ninguém. Senhor, estou nas tuas mãos. Irmão, é assim nos dias de hoje, quando eu e você erramos, todo mundo joga pedra. Sim ou não? O homem não tem misericórdia, quem tem misericórdia é Deus, por isso que ele apela para a misericórdia de Deus. Continua a leitura. Ó, mandou, pois, o Senhor a peste, peste nada, foi um anjo. Está escrito ali, ó. Qual verso ali? Verso 12. E o anjo do Senhor destrua os termos de Israel. A peste era um anjo. Ó,
Espada desembainhada assim, ó. Na primeira pegada, 70 mil. Se isso não assusta você, assusta eu. O camarada, em vez de dizer assim, Deus, deixa eu cumprir o voto. Vai, continua. Ó, presta atenção. Deus disse que vai destruir os termos, os arredores. Mas agora Deus diz, vou destruir o principal. Vai, continua. Pesou no coração do Senhor. Ó, estou te provando que era um anjo de novo. Não. Anjo de juízo de Deus. Ornão o Jebuseu. Agora o verso 16, lembra que eu falei para vocês que nós somos roubados na nossa tradução? No texto original, olha como é que fica o verso 16. Verso 16 do capítulo 21. E levantando Davi os seus olhos, o seu corpo se esfriou. E levantando Davi os seus olhos, o seu corpo se esfriou, vendo o anjo do Senhor. Ó, nós somos muito roubados. O que isso quer dizer, pastor? Quando Davi teve a visão do anjo, porque ele não tinha visto o anjo ainda. Quando ele viu o anjo, o corpo dele perdeu a capacidade de produzir calor. Nesse tempo aqui, Davi já estava numa idade avançada. Quando a gente lê a Bíblia, parece que foi tudo rápido, né? Mas não foi. Davi já tinha quase 70 anos. O corpo inteiro dele perdeu a capacidade de produzir calor. Quando nós vamos ver o texto aqui da morte de Davi, nos capítulos posteriores, depois você pode ler na sua casa, você vai ver que Davi não tinha mais capacidade de produzir calor, de forma que eles procuram em Israel uma virgem para aquecer o rei. Na continuação do texto do capítulo 21, o texto diz que ele vai lá na eira de Ornão, Jebuseu, né, ou Araúna, em algumas traduções. Ele vai lá e olha, Araúna vê o anjo também, se esconde com seus filhos. E o Satanás vem e possui Araúna, e quando Davi chega, Davi diz assim, ó, eu preciso dessa terra aí. Olha o que o diabo dentro de Araúna fala para Davi. Não precisa pagar o voto. Eu te dou essa terra, pode ficar com ela. Exato! Toda vez que o diabo falar ao seu coração que você não precisa cumprir voto, lembre-se disso. O que Davi faz? O que ele fala para Araúna? Não darei ao Senhor algo que não me custe. Vou pagar o voto sim, me fala quanto você quer por essa terra. Aí ele se lembra. Mas já tinha acontecido. O voto não cumprido causou a visão do anjo. Eu não sei se você já viu algum anjo na tua vida, mas há uns 15, 20 dias atrás, eu vi um anjo lá no sítio do irmão Jefferson. A hora que eu estava saindo, nós jantamos, e eu saí por um momento lá para fora, sozinho, que Deus queria falar comigo. E eu saí assim por debaixo das arvorezinhas que tem na frente do barracão, e estava abotoando blusa. De repente, quando eu só faço assim, irmão, estava diante de mim, a mais ou menos uns 100 metros assim na minha frente. Uma luz que eu nunca vi igual na minha vida. Sabe o que aconteceu comigo? Medo. Eu não conseguia me mexer. A visão foi tão grande. Eu estou falando isso aqui diante de Deus, irmãos. Alguns homens já viram coisas extraordinárias comigo no monte. Aparições de Deus no monte. Você mesmo caiu de queixo lá. Gente, estava ali, a 100 metros de mim, no ar. Pensa numa visão terrível. Me deu um medo. Eu tremia, literalmente. Eu gritei 3 vezes e eles não me escutaram. Quer dizer, eu nem sei se saiu a voz, né? Porque na minha cabeça eu tinha gritado. Quando eu consegui me mexer, eu fui correr para dentro do barracão de novo. Para chamar alguém para ver comigo. Quando eu dei 2 passos que eu olhei para trás, ele estava indo de volta embora. Ó, que burro que eu sou.
Em vez de eu ter dito, se o Senhor tem algum recado para o seu servo, fala, que o servo do Senhor ouve. Mas eu fiquei com tanto medo. Irmão, eu não sei explicar para vocês. A luz, querido, era mais forte do que o sol do meio-dia. Hoje eu entendo o que Saulo viu, só que o que Saulo viu era muito mais extraordinário. Clareava muito mais que a luz do sol. Pastor, como é que o senhor tem essas experiências? É que eu desejo me encontrar com ele. E eu creio naquilo que ele disse lá em João 14. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. E, irmão, o anjo foi embora, eu não consegui falar com ele, eu tive medo. Depois eu voltei lá, com o Murilo, com a Duda, com o Andrei, e clamei ao Senhor para o anjo voltar. Ele não voltou. Hoje a minha oração é, Senhor, manda de volta. Eu vou continuar com medo, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Acontece nos dias de hoje. Por que não acontece mais? Eu quero finalizar com algo aqui extraordinário. Depois você pode conferir o texto aí na sua Bíblia. Entenda uma coisa. Lembra de 1 Coríntios capítulo 12? Paulo dá uma lição sobre os dons. Sim ou não? Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons. Sim ou não? A grande pergunta é, como buscar esses dons? Buscar esses dons não é só dizer, Senhor, me dá o dom de curar, Senhor, me dá o dom de profetizar, Senhor, me dá isso, me dá... Não, não é isso. Buscar significa se santificar, se separar, jejuar. É o que Davi disse. Uma coisa peço ao Senhor e não é só pedir, é buscar. Jesus disse, pedir, dar-se-vos-á. Buscai, batei, abrir-se-lhe-á. Só que a gente não insiste. A gente só faz aquela oração hipócrita, medíocre. Senhor, me dá, quero ser usado para curar. Mas eu não quero ser usado para curar, para a glória de Deus. Eu quero para mostrar que eu sou o cara. Mas eu só faço essa oração xexelenta. Eu não me consagro, eu não me santifico, eu não me separo. Para esbanjar no vosso próprio deleite. Tiago 1, se não me falha a memória. Nós não jejuamos mais. Nós não oramos mais. Por isso que nós não vemos tantos sinais como a gente ouvia no passado. Porque no passado as pessoas oravam. As pessoas jejuavam. No passado, uma vigília, Jonathan, durava das 10 da noite às 6 horas da manhã, sem comida. Hoje, se você vai para uma vigília e não tiver comida para os crentes, dá briga. Não vão. Não aguentam. Hoje na igreja tem que ter banheiro. Não, os crentes reclamam. Ó, quem aqui é de berço católico? Levanta a mão. Quantas vezes você foi no banheiro na igreja católica? Nem sabia que existia banheiro. Mas na igreja evangélica tem que ter tudo. Ar-condicionado tem que ter. Irmão, igreja não é lugar de conforto. É lugar de confronto. Você tem que sair daqui revoltado com a sua vivência cristã. Depois de tudo isso que você ouviu, eu nem entrei na aula ainda. Você tem que sair daqui dizendo, miserável homem que sou, Senhor, me liberta do corpo dessa morte. Você não pode voltar para sua casa sabendo do que você sabe hoje da mesma forma. Você tem que se judiar. Sabe qual é o nosso problema? A gente confunde música com palavra. Olha o que a gente canta. Que ele cresça, eu diminua. Irmão, não é diminuir, é morrer. Você quer que Deus abençoe quem Ele quer matar? Vou falar de novo. Como é que você quer que Deus te abençoe se Ele quer te matar? Matar como assim, pastor? Matar para o seu eu, para as suas vontades. Porque Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, desapareça.
Mas daí você quer fazer o que você acha que é certo, né? É que você continua comendo hoje da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vez de comer da árvore da vida, que é Cristo, do pão vivo que desceu do céu, você quer continuar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer. Faça igual os rapazes ali do livro de Daniel. Continue comendo das iguarias do rei desse mundo. Do príncipe desse mundo. Continua. O problema é seu. Mas a minha oração é para que você saia daqui revoltado. Que você pense assim, poxa, o que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu? Irmão, você não é represa. Jesus não disse assim, ó, todo aquele que crê em mim, no seu interior será uma represa. Ele disse, fluirão rios de água viva. Olha o que ele disse para a mulher samaritana em João capítulo 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Quantas vezes eu fui na seiva? Você mesmo falou para mim. Pastor, a comida que o senhor dá para nós toda segunda-feira sustenta a gente a semana inteira. Que comida é essa? O pão vivo que desceu do céu. Irmão, Jesus é o pão vivo, sim ou não? Você já parou para perceber que a maioria come comida morta? Não pegaram Jesus. Vou parar por aqui. Acho que a mente de vocês já bugou. Irmão, presta atenção. Jesus é o quê? O pão? Por que você come comida morta? Tem crente que vai para as igrejas hoje e não confronta o pastor, dizendo, pastor, essa comida não me alimentou. Eu vou ficar fraco? Eu tenho que caminhar a semana inteira, eu vou ficar fraco. Me dá pelo menos alguma coisa a mais aí no final do culto. Você não pode sair daqui com fome, irmão. Você não pode sair daqui com dúvidas, você tem que vir conversar comigo. Eu quero te ajudar, Deus me capacitou para isso. Se eu não souber na hora, eu vou estudar mais ainda para te dar a resposta. Lembre-se, quando você viver, você não vai precisar evangelizar, porque a sua vida já será Cristo para as pessoas. Elas verão Cristo em você e vão perguntar para você, onde é que você vai? Que eu vejo que desde que você parou de fazer certas coisas, você está indo para algum lugar que esse lugar está te fazendo bem. Seria a mesma coisa que o eunuco viu na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que você tem que você está diferente? Aí o que você vai falar? Voltei para o princípio. Voltei para o lugar de onde eu não devia ter saído. O centro da vontade de Deus. Lembre-se, Jesus é o pão vivo. Pare de comer qualquer coisa aí fora. Quinta-feira tem mais. Fica de pé no seu lugar. Amém. Coloca as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração sobre essa palavra que nós aprendemos nessa noite. Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer de graça por esse tempo de conhecimento que o Senhor nos concede. Que essa palavra, Senhor, fique atada no nosso pescoço, escrita na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que a cada dia que passa, o nosso desejo seja conhecer mais de Ti. Ajude-nos, Senhor, a recebermos isso com humildade e mansidão, com simplicidade, para que possamos ajudar pessoas lá fora. Tira de nós todo o sentimento de egoísmo. Tira de nós, Senhor, todo e qualquer princípio de individualidade. E assim, ó Pai, de fato e de verdade te serviremos. Seremos teus representantes nessa terra. Que possamos alertar o maior número de pessoas que o Senhor está voltando para nos buscar. E que cada um de nós precisa ter uma mudança de mentalidade. Porque se assim não for, não iremos herdar o reino que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos pela tão grande e maravilhosa salvação que o Senhor tem nos dado. Mas nós sabemos que podemos ir além. Queremos reinar contigo, pois foi para isso que o Senhor nos fez, reis e sacerdotes. Ajude-nos, Senhor, com o teu santo e maravilhoso Espírito a mudarmos a nossa mentalidade. Que a cada dia que passa, cresça em nós a fome e a sede, Pai, pela tua palavra e pela tua presença, pelas experiências contigo.
Nos dê coragem e ousadia, Senhor, para voltarmos a jejuar, para voltarmos, Senhor, a nos tornarmos sensíveis à Tua voz. E que cada dia que passa, que nos separarmos para conversar contigo, venhamos entender, ó Pai, que existe um momento de falarmos, mas principalmente existe um momento de ficarmos calados em silêncio para ouvir a Tua voz. Ilumina-nos, Senhor. E assim, Pai, continuaremos a Te seguir e Te servir com tudo o que há em nós. Com tudo o que há em nós. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Irmã Valdirene, você vem fazer oração pela vida dos dizimistas e ofertantes? Segura na sua mão, querido, o dízimo, se você vai consagrar. Segura na tua mão a oferta, se você tem para consagrar nessa noite. Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. E vamos orar ao Senhor.